Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar e nos regozijar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente faz por esse livro do Café com Deus Pai, do Júnior Rostirola. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 12 de dezembro. A nossa palavra-chave é proteção e a nossa leitura bíblica está lá em Gênesis capítulo 37. Vamos lá, vamos começar? Gênesis 37, José e os seus irmãos. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apresentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e trazia má notícias dele para o seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podia falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Ele lhe disse: peço que ouçam que o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? Com isso o odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao seu pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu e a sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. José é vendido e levado ao Egito. Como os irmãos foram apacentar o rebanho, o pai, em Siquém, Israel, perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois eu vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja que está tudo bem com seus irmãos e com o seu rebanho. Traga-me notícias. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando meus irmãos, por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui, eu vi quando disseram, vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe, eles os viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora e vamos matá-lo, jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos que vão dar os sonhos dele. Vejamos no que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não tiremos a vida. Rúben disse ainda mais: não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não façam mal. Rúben disse isso para livrá-lo deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou, seus irmãos conspiraram, despiram-lhe a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia e sem água.
Depois sentaram-se para comer. Levando os olhos, viram que uma caravana ismaelita vinha de Gileade. Os seus camelos traziam especiarias, bálsamos, mirra que levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão depois, escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois ele é o nosso irmão, é do nosso sangue. Os seus irmãos concordaram, e quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José tiraram da cisterna, venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá. E agora o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica de sangue e enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isso. Veja se não é a túnica do seu filho. Ele reconheceu a túnica e disse: a túnica do meu filho, um animal selvagem devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para consolar ele, porém recusou o consolo. E disse: chorando descerei a sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Agora vamos para o devocional do Café com Deus Pai, dia 12 de dezembro. Estamos seguros? Essa é a palavra, é o título de hoje. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus a quem confio. Salmo 91, 1 e 2. Não há impossível quando estamos no esconderijo de Deus. Quantas situações de medo e insegurança passamos durante a nossa vida, não é verdade? Há momentos em que somos tomados por tamanha angústia, a ponto de não vermos solução. Parecendo até que Deus está distante e indiferente ao nosso sofrimento. Mas hoje eu preciso dizer que isso não é verdade. A Bíblia está repleta de promessas a respeito do cuidado e do amor de Deus para com a nossa vida. Ela afirma que é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ela o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Salmos 91, 4. Que é confortante saber disso. Nele somos guardados e encontramos descanso. Deus está com você e você precisa acreditar nisso. Eu teria inúmeros testemunhos para relatar aqui a fim de fortalecer a sua fé. Acho que se eu fosse descrever tudo o que já vivi, não caberia num único livro. Por isso eu posso afirmar com propriedade que nada passa desapercebido aos olhos do nosso Deus. Ele conserta uma simples resistência de chuveiro queimada, até mesmo reveste um quadro gravíssimo de saúde desenganado pela medicina. Sim, eu vivi inúmeros milagres como esse. O nosso Deus Pai cuida de cada detalhe da nossa vida e nunca estaremos sozinhos e desprotegidos quando estivermos em seus braços. Entenda que muitas vezes a vida pode até nos abalar, mas sempre teremos a quem recorrer para devolver a calmaria e a paz no nosso coração. Por mais difícil que seja a sua realidade, você sempre encontrará refúgio e proteção no Senhor. O quanto você confia em Deus? Porque, gente, a gente só está vivo porque Deus é bom. Eu tô falando sério. Por que você tá vivo hoje? Você tem noção que você sobreviveu a uma pandemia? Parece que é brincadeira, mas não é, sabia? Um monte de gente jovem, bonito, forte, mais bonito que tu, mais interessante que tu e que eu. Foram todo mundo para perto do Pai. Foram comissionados ao Senhor. Por que você não foi junto com eles? É porque você é guardado e selado. Se o Senhor está te deixando vivo até hoje, é porque você tem um testemunho a completar. Acredite em mim, você tem um testemunho a completar. Não deixa o inimigo da sua alma fazer com que você acredite que você não tem um testemunho, porque você tem. O Senhor é o teu pastor em nada
nada te faltará. Você precisa entender que o Senhor te deixou vivo, o Senhor te deixou na terra porque Ele quer que você participe de algo. Se você não tem uma motivação para levantar da cama, para viver, para ser incrível o seu dia, acredite, o Senhor quer te colocar num lugar estratégico para que o reino de Deus seja manifestado na terra. Essa é a tua missão. Sabe, fique em alerta, fique em sinal. O tempo todo você pode ficar em alerta e você pode ter a certeza de que Deus te colocou comissionado na terra para viver uma grande história. Nem que seja ganhar uma alma para Jesus, nem que seja falar do amor de Deus para uma única pessoa, nem que seja contar o testemunho para uma única pessoa, uma única vida, uma única história. Sabe quantas pessoas já passaram por você? Quantas pessoas, o que importa da vida não é comer, não é beber, não é pagar conta, não é fazer luzes igual eu fiz ontem, que ficou bem bonito, tá vendo? Não é isso que importa da vida, isso aqui é só adorno. O que realmente importa da vida é amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus resumiu todos os 10 mandamentos no amor. O quanto você tem amado pessoas, o quanto você tem respeitado pessoas, o quanto você tem querido estar com pessoas. Você precisa desejar e amar viver uma história com Deus. Você foi comissionado e você está seguro por causa disso. É por causa da palavra que ela nunca vai voltar vazia. Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, ao que habita no esconderijo do Altíssimo, ao que habita no esconderijo do Altíssimo, Espírito Santo da verdade, nos leve, Senhor, a um lugar seguro de paz e cheio da presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, a partir das 5h45, eu tô aqui pra gente continuar o nosso devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que eu estou aqui todos os dias. Um beijo, gente. Deus te abençoe. E até amanhã. Se Deus quiser, Ele há de querer, gente, em nome de Jesus.